Olá, bom dia, bem-vindo ao Papo.com. Hoje vamos bater um papo com a jornalista Sasha Yakovleva. Ela nasceu na Rússia e hoje mora aqui no Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre as diferenças culturais entre a Rússia e o Brasil, sobre os conflitos que estão acontecendo na Ucrânia e também descobrir um pouco sobre sua trajetória como jornalista aqui no Brasil. Primeiramente, olá Sasha, muito obrigada por estar aqui hoje, tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo você mora no Brasil e por que você escolheu vir para cá? Eu moro aqui faz 5 anos e, na verdade, eu tô aqui porque o meu marido é brasileiro e, né, eu comecei a namorar ele faz 7 anos atrás e meio que, mesmo quando ele era meu namorado, ele me convidou para conhecer o Brasil. Falei, vamos tentar morar aqui, morar junto. E a gente acabou casando aqui no Brasil e tô aqui. E como que foi a sua adaptação com a língua portuguesa aqui, primeiro quando você chegou nos primeiros anos aqui no Brasil? Então, eu acho que foi um pouco difícil no início, mas bem no início, porque eu acho que já em 1 ano eu consegui falar bem. Fiz, inclusive, curso de português aqui na Mackenzie, que é um curso para estrangeiros, ajudou bastante. Mas depois eu comecei a pensar que eu queria trabalhar com jornalismo no Brasil, e isso me ajudou a ter um motivo, né, de me esforçar um pouco mais e aprender mais, e ler mais, e escrever mais. Então... E a adaptação, assim, em relação ao clima e aos costumes aqui do Brasil? Porque provavelmente, quer dizer, eu tenho quase certeza que é bem diferente lá na Rússia, né? Sim, nossa, é bem diferente mesmo, mas eu acho que eu consegui me adaptar bem. Até hoje, às vezes eu tenho certas, assim, encanações com algumas coisinhas, assim, mas já me acostumei, até mesmo comecei a ser brasileira, no sentido de fazer coisas meio que igual brasileiros fazem, né? Uhum. E quando que o blog é Feijoada Tchaikovsky? Tchaikovsky, desculpa. Surgiu, quando que ele surgiu e o porquê que você criou ele? Ele surgiu em 2013, no ano passado, e foi, na verdade, uma sugestão da minha ex-editora, da revista Gloss, que eu estagiei. Ela sempre ouvia minhas histórias e achava curiosas sobre cultura russa, sobre minha família, sobre algumas costumes diferentes, sabe? Ela falou assim, Sasha, mas por que você não faz um blog, né? Porque eu acho que muita gente poderia se interessar e ir atrás das curiosidades, né? Tenta fazer e vai vendo, né? O que pode acontecer, né? No que você vai chegar. Eu comecei a fazer, fiz uma lista de 51 diferenças entre Brasil e Rússia, umas coisinhas bem pequenas, umas observações minhas, e deu super certo, fez um sucesso na internet, muita gente começou a curtir, comentar. Aí eu pensei em fazer algo maior, aí eu comecei a escrever os textos maiores, que também mais pra frente ganharam um público brasileiro. Pois é, como você mesmo disse, no seu blog você fala das diferenças culturais, que tem muito diferença entre costumes, né, entre a Rússia e o Brasil. E para você, qual que é mais impactante que você sentiu quando você chegou aqui no Brasil? A diferença, né, qual é mais impactante? Eu não sei, tem bastante coisa, né, na verdade, mas tem esse costume de brasileiro sempre dar beijo, abraço, né? E eu sempre me achei uma pessoa um pouco mais reservada nesse sentido. E até hoje, sabe? Às vezes eu chego, tem 50 pessoas na sala e eu penso assim, eu não acredito que eu tenho que beijar todo mundo pra cumprimentar, né? Com um beijo no rosto, sabe? E às vezes eu fico assim, fingindo que eu sou gringa, que eu não entendo. Oi, gente, tudo bem, sabe? Mas o meu marido, ele sempre reclama, ele sempre me empurra assim, vai, começa a beijar todo mundo, dá um beijo no rosto, vai parecer que você é mal educada, sabe? Mas às vezes eu quero só me esconder, sabe? Eu fico constrangida um pouco. E eu sei que na Rússia tem toda uma repressão midiática lá, né? E você acha assim que futuramente pode ter uma comunicação mais liberal lá? Igual aqui no Brasil? Acho que não, é difícil, na verdade, porque sempre foi assim. Na União Soviética, a imprensa foi muito oprimida, sabe? Porque como era... Ninguém falava, né, que era ditadura, mas também quem fala, né? Ninguém avisa, estamos na ditadura, né? Mas era ditadura. Enfim, porque você não podia nem escrever, nem falar nada sobre mal, né? Sobre algum líder soviético, Stalin ou Brezhnev, sei lá, algum dos líderes, né? Que era na época, porque se alguém descobrir, e alguém vai descobrir, porque era tipo assim, os ouvidos em todos os lugares, seu vizinho era seu pior inimigo, sabe?
e você poderia ser preso ou mesmo violentado, assim, sabe? Sei. Então eu não acho que vai mudar, porque era assim e continua assim, sabe? Vários jornalistas no dia a dia sofrem muita violência, muita opressão, morrem até, sabe? Porque são assassinados por pessoas do governo, que né, nunca ninguém fala que é do governo, mas está na cara, né? Porque após que saiu matéria que fala a verdade da corrupção do Putin, né, o cara foi encontrado morto na porta da casa dele. Aí já, né, é meio estranho, assim. Você acha que futuramente, então, não é difícil ter uma comunicação mais liberal lá, então? Olha, eu não vejo isso. Isso tem que ocorrer alguma revolução para mudar o governo totalmente, porque enquanto a gente tem essas cabeças mais soviéticas no poder, não vai mudar nada, sabe? E aqui no Brasil, como você acha que a sua opinião sobre a comunicação em massa aqui no Brasil? Então, na verdade, eu acho que é bem mais liberal, assim, com certeza, porque aqui, se eu falo assim na TV, eu acho que Dilma é desgraçada, por exemplo. Ninguém vai fazer nada, sabe? Mas, tipo, se eu tentar fazer isso na Rússia, falar ao vivo que eu odeio Putin, aí vai ver o que acontece comigo. Não sei se eu chego em casa bem, sabe? Mas, assim, na sua opinião, quais os principais motivos que fazem com que a Rússia reprima essa liberdade de expressão, vamos dizer? Sim, então eu acredito que porque o povo sempre foi muito, mas muito controlado, assim, sabe? Até isso a gente vê nas críticas dos livros, né, do George Orwell, de 1984, ou Revolução dos Bichos, né, que a gente vê como que realmente era a sociedade controlada, cada passo e tudo. O governo gosta, né, e se acha mais poderoso quando controla a população. Então, esse controle de população envolve tudo, inclusive a mídia, que é o quarto poder, sabe? Mas você acha que a população aceita isso? Você acha que não tem, assim, protesto que eles fazem a favor da liberdade de expressão lá? Olha, até que tentam fazer, mas é proibido, na verdade, né? Porque se aparecer na esquina já 5 pessoas juntas, aí já a polícia vem e vê o que está acontecendo, sabe? Então, o povo até mesmo quer fazer protesto, tenta fazer, mas tem muito medo, porque isso pode afetar o emprego. Você pode, tipo, aí de repente faz protesto, amanhã você não trabalha mais no lugar onde você trabalhava, porque tudo é controlado, sabe? Então você tem medo pela família, pelo emprego, por tudo, assim. Então você pensa assim, é melhor eu nem fazer nada, ficar quieto no meu lugar, deixa continuar do jeito que é, pelo menos eu não sofro, sabe? Cada um no seu canto, porque, né, a revolta pode gerar as consequências, com certeza, negativas. E na Ucrânia, o lugar onde você morou, a liberdade de expressão lá é maior do que na Rússia? Não, é a mesma coisa. Eu acho que todos os países pós-soviéticos são na mesma, meio que, né, no mesmo, sei lá, nicho, assim. Porque você vê na Ucrânia, quando no poder era presidente Yanukovych, né, que fugiu para a Rússia, o filho dele simplesmente era dono de todos os canais, assim, sabe? Então ele controlava todos os canais e passava só coisas que ele queria, não que o povo quer, sabe? E para você, assim, um país tão grande como a Rússia, como você acha que ele consegue controlar toda essa comunicação? Quais as principais formas de censura deles? Então, colocar, por exemplo, os seus parentes, filhos, amigos no poder da mídia, os donos das emissoras, dos canais, né? Também é sempre cortando as mídias independentes, fechando os sites que falam a verdade, sabe? Eu acho que são os dois principais mesmo. Entendi. Nós vamos terminar agora o primeiro bloco e no próximo vamos saber como foi a sua trajetória na Ucrânia para o Brasil, da Ucrânia para o Brasil e as grandes mudanças que ela enfrentou em relação a costumes e tudo que ela, assim, na vida pessoal dela mesmo. Não sai daí, nós já voltamos.
Olá, estamos voltando com mais um bloco do programa Papo.com. Estamos aqui com a jornalista Sasha Yakovleva para saber como foi a sua trajetória até chegar ao Brasil. Primeiramente, quais as principais lembranças que você tem da Ucrânia aqui? Então, na verdade, eu sempre lembro muito da comida, provavelmente é que eu gosto mais, né? Então, eu sempre sinto bastante falta disso, né? Quando eu vejo na internet algum prato que eu gosto, eu penso assim, nem tem ingrediente aqui pra comprar, pra fazer, sabe? Que mais? Sinto falta, claro, dos meus parentes, que agora eu fico até meio que preocupada, né? Com o destino deles lá. Eu vi também num post seu num blog que fala que os pais meio que obrigavam os filhos a estudar. Como que você lidava com isso quando você era pequena lá? Eu tinha que obedecer, né? Porque meus pais iam me violentar. No sentido de, né? Não, você entendeu? Tipo, castigo. Nada demais. Mas, enfim, aí eu obedeci no sentido que até que quando meu pai falou pra mim que ele queria que eu estudasse direito, eu aceitei, né? Porque ele ia pagar meus estudos e ele pagava minha vida, assim, né? O que eu podia falar. Então... E como que você sentiu ao ter que estudar direito e não jornalismo, que realmente era o que você mesmo queria? Eu me senti muito mal, assim, até que no primeiro ano de faculdade eu só estava fazendo aviãozinhos de papel jogando, assim, sabe? Então eu não estava fazendo nada. Então, porque eu queria outra coisa, sabe? Mas eu pensei, eu já meio que desencanei do meu sonho. E minha mãe sempre falava, né, reforçava essa questão da mídia, você quer ser assassinada, filha? Vai escolher jornalismo. E eu comecei a pensar, talvez eu preciso desencanar mesmo, porque é perigoso, sabe? E quando você começou o jornalismo aqui no Brasil, quais foram os principais motivos que fez você continuar o curso aqui? Então, na verdade, eu sempre quis fazer jornalismo, inclusive eu já fiz um curso técnico em Londres, peguei o gosto bastante e eu queria fazer a graduação mesmo. Quando eu comecei a fazer aqui, me motivou bastante porque eu estava aprendendo uma coisa todo dia, assim. Estava aprendendo muito sobre os costumes do país, português, estava aprendendo muito sobre a vida das pessoas, entrevistando as pessoas, sabe? E mesmo assim, meus colegas na faculdade me deram muita força, assim, para continuar. Porque não foi fácil. E eu vi também que você estagiou na revista Gloss, que atualmente está fechada. Foi o seu primeiro estágio lá? Não, o segundo estágio. Primeiro estágio foi na editora Letras e Lucros, que é com a Mara Luquer, que é uma economista e jornalista, né, famosa no Brasil. Então eu estagiei lá numa revista que chamava Elas e Lucros, sobre finanças pessoais de mulheres. Escrevia também algumas matérias para outra revista da editora, que era Legado. Então eu escrevia mais ou menos sobre finanças, cultura, variedades, viagens, assim. E como e quando você entrou para a revista Gloss? Depois de quanto tempo? Eu acho que eu fiz uns 8 meses, de repente, de primeiro estágio e entrei na Gloss. Porque eu queria mudar de área e fazer uma coisa um pouco mais ampla numa revista maior, numa editora maior. Entendi. E a sua família também mora aqui? A sua família lá da Rússia? Não. Da Ucrânia, desculpa. Eles mudaram, né, da Rússia para a Ucrânia, mas não, eles não moram aqui. Eu moro aqui com meu marido. E minha família nunca quis vir me visitar, porque eles têm muitas encanações com as viagens, eles têm medo, eles são preocupados, que já são idosos, né, dá para entender. Então, tudo bem, assim. E qual foi a reação deles quando você chegou para eles e falou, eu vou pro Brasil? Qual foi a reação? Desespero ou não? Eles ficaram preocupados porque era muito longe, sabe? Em primeiro lugar, acho que o que mais preocupou, que são tipo 18 horas de viagem, de avião e tem que atravessar o oceano, filha do outro lado do mundo. É muito mais tranquilo para eles foi quando eu morava em Londres, porque mesmo que era longe, era perto, né? Era tipo 6 horas de viagem. Então, agora eles só ficaram preocupados que eles nunca vão me ver mais, porque eu vou desencanar, esquecer da família, não vou conseguir, sei lá, dinheiro para passagem, de repente, sabe? Então... Mas eles têm alguma coisa contra o Brasil ou não? Só pelo fato de ser longe mesmo? Não, eles não têm nada contra. Eu acho que eles nem conhecem, assim, nada do Brasil. As coisas que eu conto, hoje em dia eles conhecem mais. Mas antigamente eles não conheciam nada. Provavelmente eles só conheciam o Rio de Janeiro, porque passava muita novela
na União Soviética, então passava tipo Mulheres de Areia, Escrava Isaura, então eles conheciam assim, Rio de Janeiro passa na novela, Cristo, não sei o que, praia, né? E um dos livros russos também falava bastante do Rio de Janeiro, sabe? Dessa questão de pessoas usarem roupa branca no Réveillon, eles também conheciam, mas só isso. Ah, tá. E algum dia você pretende voltar a morar lá na Ucrânia ou pretende ficar aqui mesmo? Não sei, é muito complicado, sabe? Tipo, eu sou muito nômade, assim, pela natureza. Então, eu não gosto de ficar num lugar só. Eu gosto bastante do Brasil, mas eu queria, assim, ainda quero me perder no mundo, porque mesmo tendo 26 anos, talvez eu deveria pensar mais, né, de construir raízes, ter filho, não sei. Mas eu, por enquanto, não penso nisso. Eu gostaria de morar em vários países e até que queria morar na Ucrânia, mas a situação tá tão complicada, sabe? Eu vi que o pessoal até tá procurando um esconderijo agora por causa da guerra, sabe? Da possível guerra. Então. E agora, nos últimos tempos, que aconteceu um protesto que chama Chernobyl, você sabe? Não sei. Um dos protestos atuais, chama Chernobyl. Chernobyl. Mas era um protesto ou vocês estão querendo falar Não, então, eu tô querendo dizer que antes desse protesto que é atual... todo mundo sabia sobre o Chernobyl, é verdade. Faz sentido, porque na verdade foi uma grande explosão nuclear que aconteceu na Ucrânia em 1986 e foi famoso no mundo inteiro porque acabou contaminando com radiação metade da Europa, assim, sabe? Então, realmente ficou famoso porque os danos foram horríveis, assim. É a única coisa que você sabia da Ucrânia. Porque antes desse protesto, a gente não ouvia falar muito da Ucrânia, né? Não. E o que você acha dessa exposição da Ucrânia hoje no mundo, que praticamente dobrou, né? Não, com certeza, dobrou muito, sim, todo mundo sabe o que é a Ucrânia, onde que fica a Ucrânia. Eu não sei o que pensar, na verdade, eu acho que foi bom todo mundo conhecer a Ucrânia, mas, assim, às vezes eu penso que as pessoas deveriam conhecer o lado também mais assim, pacífico da Ucrânia, porque todo mundo agora só fala da guerra, e até mesmo eu queria fazer uma matéria sobre turismo na Ucrânia agora, para viagem e turismo, mas eles negaram, porque eles falaram assim, não é a hora, Sasha. Então, eu acho bom todo mundo ter conhecido a Ucrânia, mas eu acho que deveria conhecer um pouco mais o outro lado também, sabe? Entendi. E um dos seus posts, eu vi que você fala que um jornal ucraniano foi fechado. Você acha que ele foi fechado por causa de verbas ou talvez por outros motivos? Não, na verdade, diz o diretor da redação da Rússia, porque esse jornal deve ser russo, que também era publicado na Ucrânia e tinha uma redação ucraniana. Então o diretor russo diz que era pela verba mesmo, mas o que eu não acredito, e a redação ucraniana também não acredita, porque eu acho que foi para censurar mesmo, porque esse jornal, diferente do jornal russo, já estava publicando as matérias que falavam de maneira objetiva sobre os protestos, sabe? Falavam a verdade, e a Rússia não quis isso, sabe? Entendi. Eu vi que a sua chefe, na revista, ela chegou a fazer meio que um post relatando as suas descobertas quanto seus costumes brasileiros, suas expressões brasileiras aqui. Você ainda vive situação como essa ou não? Ah, sim, vivo no dia a dia. Eu acho que um pouco menos agora, já que eu conheço muita mais coisa. E as coisas não são tão curiosas quando era no início, sabe? Mas eu ainda me surpreendo com várias coisas, assim, no dia a dia, sabe? Hoje, por exemplo, eu estava me surpreendendo com os pratos brasileiros, os nomes diferentes. Eu te dei uma risadinha, assim, como que uma carne pode ser chamada de lagarto, sabe? Porque lagarto também é um lagarto, sabe? Então, essas coisas que eu dou risada e às vezes anoto. Entendi. Nós vamos terminar agora o segundo bloco e no próximo e último bloco a Sasha vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a crise na Ucrânia e os conflitos que estão acontecendo de lá. Não saia daí, nós já voltamos.
Olá, estamos voltando com o último bloco do programa Papo.com. Estamos aqui com a jornalista Sasha Yakovleva para nos explicar o motivo dos conflitos na Ucrânia e a sua opinião sobre toda a crise que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia e a parte da Crimeia também. Diante dos acontecimentos que estão acontecendo na Ucrânia, qual o seu posicionamento em relação político e social? A favor ou contra a Crimeia querer se anexar à Rússia? Sim, entendi. Na verdade, assim, eu não tomei nenhuma posição assim forte em relação a isso. Eu só acho que não é certo o que a Rússia está fazendo, tentando, né, meio que já colocar suas tropas militares na Ucrânia. Na verdade, eu acho que a situação deveria ser resolvida um pouco diferente, sabe? Respeitando também a legislação do país, porque não foi respeitada, sabe? Eu entendo que a metade da população da Crimeia é russa e gostaria de se anexar à Rússia, o povo mesmo. Mas só que eu acho que não está certo como está sendo feito. Está sendo feito de uma maneira muito... que gera um conflito, sabe? Uhum. E já a Ucrânia, ela está querendo se juntar à União Europeia. Qual a sua opinião sobre isso? Se é contra ou a favor? O que pode gerar de ruim e de bom se eles se juntarem? Então, na verdade, também é complicado. Não sei o que eu posso falar sobre isso. Talvez seria uma coisa boa, né? No sentido de... porque o povo ucraniano poderia... principalmente os jovens poderiam ter a oportunidade de estudar fora e conhecer novas culturas, abrir um pouco a cabeça, viver essas experiências, porque no momento é muito difícil de sair do país. Para ir para qualquer lugar na Europa, você precisa de um visto e não é fácil de pegar esse visto, porque você tem que apresentar todos os documentos e tudo. E mesmo assim, sendo ucraniano, você pode ser parado no aeroporto e podem te devolver para a Ucrânia, sabe? Então, as pessoas não têm essa oportunidade de viajar. Outra coisa é que os salários são muito baixos, assim, a aposentadoria é cerca de, assim, R$100. Tipo, minha mãe é aposentada, ela mora com R$100, o que é impossível. Tipo, impossível mesmo, é horrível. E, assim, eu acho que poderia gerar uma oportunidade de pessoas ganharem mais, ganharem de acordo com o padrão europeu mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, eu não sei, a Ucrânia deveria adquirir uma identidade própria e não tentar ouvir o lado russo e o lado europeu, mas tentar definir o lado no meio, o lado diferente, sabe? O lado mais democrático para para toda a população, sabe? Uhum. E por que Kiev é a favor dessa junção da Ucrânia com a União Europeia? Desculpa, não entendi a pergunta. Kiev, isso é a maioria. Entendi. Por que é a favor da junção? Isso, justamente por isso, porque eles acham que a vida na Ucrânia é um país muito pobre, é um país com um vírus de AIDS mais crescente no mundo, assim, sabe? Isso é segundo os dados da Unicef. Então, você pensa assim, você mora uma injustiça, uma corrupção, saúde pública péssima, assim. Vocês pensam que é ruim no Brasil, mas na verdade... Vocês não sabem o que acontece na Ucrânia. É bem pior, assim. Tipo, se você é atropelado na rua, ninguém nem vai te costurar, sabe? Então, não, é bem isso. Então, é complicado morar num país que não tem organização, é caos. Então, eles querem organização. Eles veem que na Europa, a Europa passa a ideia de ser um país mais... ser uma união mais organizada, sabe? Você que morou na Ucrânia, como russa que morou na Ucrânia, como que você vê a cobertura brasileira em questão a isso? E também a cobertura mundial? Então, cobertura mundial, eu acho que, na verdade, é boa, mas tem várias opiniões diferentes. Mas eu vejo, tem notícias muito legais, assim, na BBC, por exemplo, onde mais... CNN também dá umas notícias boas em relação a isso, mas eu acho que brasileiros, não sei, gente, é complicado falar. Eu não acho que o Brasil às vezes dá umas coisas objetivas, sabe? Eu vejo muita notícia que eu não consigo, como chama? Eu não consigo não sei falar, gente. Eu não vejo que isso é a objetividade, entendeu? Eu acho que poderia ser escrito e apurado mais, assim, melhor.
Entendi. E você acompanha o caso pela mídia nacional ou você apura tanto opiniões como da cultura russa ou da Ucrânia também? Não, com certeza. Eu acompanho os dois lados porque eu acho importante você ter sua opinião no meio. Você não pode tomar um lado esquerdo ou direito, sabe? Então eu tento acompanhar Rússia, Ucrânia, Brasil, Europa, para formar minha própria opinião. Uhum. E também em relação à Crimeia, por que a Crimeia é alvo de tantos conflitos? E por que a Rússia também ela quer tanto ter esse poder sobre a Crimeia? Na verdade, porque o Crimeia é um ponto estratégico para a Rússia, porque tem uma saída para o mar, para o Mediterrâneo também, sabe? Então, para eles, como um poder, assim, um país que tem arma nuclear e sempre está preparado para a guerra, é ótimo ter Crimeia, sabe? E, na verdade, Crimeia já pertencia à Rússia no século 17, 18, sabe? Então, eles acham que ainda eles têm esse poder. A Rússia também, como na União Soviética, né? A Rússia tinha bastante poder e tudo. Eu acho que o Putin ainda acha que ele tem esse poder sobre outros países e pode meio que, né, abraçar todo mundo e se sentir poderoso. Mas eu não acho que é uma coisa certa, sabe? Mas eles querem Crimeia justamente para expandir território e, né, e ter um lugar portuário, assim, para eles, saída para o mar, sabe? E eu vejo que tem uma tensão meio que militar na Crimeia, né? E para você, qual o tipo de consequência você vê no futuro em relação a isso? Essa tensão? Eu acredito que tudo vai melhorar, com certeza. Por enquanto eu não sei, é muito incerto a posição, o futuro da Crimeia é muito incerto, mas eu não sei o que vai acontecer agora, porque o Putin agora, né, ignorou, na verdade, o que a ONU disse, né, e tá querendo pegar a Crimeia, já pegou a Crimeia para ele, mas ainda não tem decisão certa. Aonde que vai ficar a Crimeia, sabe? Mas eu acho que é assim que alguém vai decidir o destino da Crimeia, a situação vai ficar bem mais pacífica, sabe, do que é hoje em dia. Mas a sua opinião sobre o resultado do referendo da anexação da Crimeia com a Rússia? Parece que 96% da população votou a favor. Sim, porque na verdade a grande população da Crimeia é a russa. Mas, inclusive, no primeiro lugar são os tártaros, né? Que, na verdade, são descendentes de turcos, né? Que país também é o próximo da Ucrânia. Mas também tem muitos russos e eu acho que como a população fala russo e vive a cultura russa, eles gostariam de morar na Rússia, né? E fazer parte da Rússia. Uhum. Para finalizar, nossa última pergunta do último bloco, você tem algum amigo ou um parente que passou por algum desses conflitos lá? E que tipo de experiência pessoal que eles passaram? Você tem algum? Experiência pessoal, não sei, na verdade. Eu sei que, na verdade, por exemplo, meus pais participaram dos protestos em Odessa, que eram protestos pequenos, mas também eles fizeram parte, eles fizeram questão de mostrar sua opinião, que eles são contra a invasão da Rússia, sabe? E agora está tendo uma mobilização da população militar, né? Mobilização militar para pegar os jovens e para o exército mesmo. Mas por enquanto eu não tenho nenhum amigo meu, homem, que foi pro exército. Não sei se, de repente, vou até agora, sabe? Aí vai ser outra experiência. Esperamos que não, né? Esperamos que não, exatamente. Muito obrigada. Infelizmente, nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença da Sasha. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. E fique agora com o próximo programa. Continue respondendo nossas perguntas, esclarecendo nossas dúvidas. E também muito obrigada por explicar também sobre a sua trajetória da sua vida, que foi muito importante. E obrigada a você também que assistiu aí de casa. E até o próximo programa. Muito obrigada, até mais.